Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Começamos mais uma live promovida pela Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas em parceria com o Centro de Estudos da PGE. E hoje vamos receber o doutor Pedro Henrique Nogueira, ele que é doutor pela Universidade Federal da Bahia, autor de várias obras jurídicas e uma das grandes referências no país quando o tema se trata de negócios jurídicos processuais. Autor desta obra, que já se encontra aí, salvo engano, na 4ª edição, e que é uma referência hoje para o estudo dos negócios jurídicos processuais. Nós vamos falar especificamente de negócios jurídicos processuais envolvendo a fazenda pública. Esse é o tema do nosso debate hoje com o doutor Pedro Henrique Nogueira, professor da Universidade Federal de Alagoas também, no programa de mestrado, na graduação, enfim, um grande nome para a gente debater esse tema. Um abraço aos colegas que já estão por aqui, o grande amigo Alexandre Bartilotti, Denaci, enfim. E hoje o tema, negócios jurídicos processuais e a fazenda pública, com o doutor Pedro Henrique Nogueira. Vamos aguardar o doutor Pedro ingressar na nossa live para que a gente possa começar a nossa discussão sobre negócios jurídicos processuais e a fazenda pública. Acho que ele já está por aqui. Vamos lá. Deixa eu aguardar a solicitação para a gente iniciar a nossa live de hoje. Só lembrar o pessoal que todas as lives que fizemos estão disponíveis no nosso feed, no feed da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas. É só você acessar, enfim, e ter aí a possibilidade de assistir o conteúdo integral da live. Só aguardando a solicitação do professor Pedro. Acho que ele já está por aqui, Pedrinho. Só aguardando a sua solicitação, ok? Para a gente começar. Agora foi. Chegou aqui, vamos lá. Fala, meu amigo. Tudo bem? E aí, Luiz? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Espero que você também aí, em sua casa, resguardado com a família. Espero que tudo esteja tranquilo. Tô aqui. Tô aqui, doido para sair. Isolado, né? Mas até a praia tá fechada, não dá para fazer nada. Então, o jeito é ficar aqui mesmo, trancado. É verdade. E que bom que a gente tem a possibilidade de se encontrar virtualmente para discutir um tema tão importante para nós aqui da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, que é o tema dos negócios jurídicos processuais. Eu te apresentava agora há pouco, falava que você é, sem dúvida, uma das maiores autoridades do país no tema, quando se trata de negócios jurídicos processuais, até porque começou a estudar de forma mais vertical há muito tempo. Tem um livro publicado também com Fred Didier, e essa obra-prima, né, que a gente utiliza sempre nas nossas atuações, é referência para que a gente possa entender da melhor maneira possível os negócios jurídicos processuais. Eu te agradeço, eu sei o quanto que é complicado, sempre falo isso para todos os palestrantes, reservar um horário na agenda para estar conosco aqui no Instagram da PGE, com a agenda corrida, mas te agradeço muito e tenho certeza que o debate aqui vai ser extremamente rico. Muito obrigado. Para quem não sabe também, o Pedro foi meu orientador no mestrado e sempre foi um grande mestre e uma referência para todos nós. Meu amigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Vou passar a palavra para você colocar aí as suas considerações iniciais para que a gente possa iniciar o debate. Bom, Luiz, primeiro eu quero te agradecer. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui nessa live, né, na live da PGE. Eu tive a oportunidade já, convite seu, inclusive, de mais recentemente estar na PGE discutindo esse mesmo tema. E para mim foi um prazer também. E quero te parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente do Centro de Estudos, que é notório, apesar de não ser um membro da Procuradoria, mas eu acompanho todo o trabalho, todos os eventos, as atividades que são promovidas pelo Centro de Estudos, e você está de parabéns. Para minha satisfação, tenho grandes amigos na Procuradoria, é realmente um órgão de excelência, reconhecidamente um órgão com excelentes quadros, pessoas conhecidas, de notória competência. Então, para mim, é um grande prazer, uma grande alegria poder bater um papo e contigo, né? Você também é uma das referências aqui da Procuradoria. Você é muito competente, tem um livro fantástico, né, sobre precedentes. Eu tive a oportunidade de ser seu orientador, como você falou, no mestrado. E, assim, você é um cara que, além de ser um amigo,
tem demonstrado aí todo o seu valor, toda a sua competência, todo o seu brilho, agora desbravando aí a seara do direito e tecnologia, né? Então, fico muito feliz em ver o seu sucesso, ver sua projeção e, portanto, para mim é um motivo de grande alegria, grande satisfação, apesar do momento ser difícil para todos nós, né? E também contar com a presença aqui de várias pessoas conhecidas, aqui que o pessoal está entrando, Yasmin, Daniel, que foi meu aluno, Manu, eu acredito que seja Manu da Procuradoria também, É o Manu, Felipe. o coordenador está fazendo isso. Então, Manu é pessoa fantástica também, muito competente, procuradora. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com ela na docência também, lá no período que eu fui coordenador na CEUNI, né? Então, Renata, muita gente conhecida aqui, Claudovando, meu grupo de pesquisa, o nosso fotógrafo oficial, está em todas, né? Também se não tiver, né? Nosso É amigo aquela Luiz pressão. Felipe. Luiz Luiz Felipe Felipe da entrou? NEP, Luiz Felipe tá aí, Denaci também. Grande Denaci. Denaci também é uma figura querida, um sujeito muito competente. Enfim, então para mim é um prazer estar aqui com todos vocês e participando dessa conversa aqui, desse bate-papo. E o tema, como você falou, é um tema. Outro dia o Daniel estava conversando com o Daniel Neves e ele me perguntou: você não enjoa de falar desse tema, né? E realmente eu não me abuso disso aí. E eu gosto do tema. É um tema que vem cada dia despertando novas investigações, né? E essa conexão dos negócios processuais com a Fazenda Pública, particularmente, é um tema que tem ganhado muito desenvolvimento aqui no Brasil, por incrível que pareça, e tem provocado, inclusive, iniciativas de diversas procuradorias para disciplinar o Instituto e fazer com que os procuradores tenham mais uma ferramenta dentro do arsenal aí que possuem para a defesa do interesse público. E acho que vem fazendo com êxito, a meu ver, né? Apesar de eu ter algumas críticas em relação a algumas regulamentações que têm saído ultimamente, mas o que eu observo, independentemente de você concordar ou não, deixar aqui um abraço para o Manuel Melo também, que foi meu orientando, meu aluno, mas independentemente da crítica que você faça, né? Mas você precisa reconhecer, e eu reconheço, o interesse e o envolvimento das procuradorias em tornar o Instituto aplicável. Isso é muito interessante, porque não é simples você colocar no âmbito de atuação dos procuradores, dos advogados públicos, algo que durante muito tempo esteve associado com a atividade privada. E agora você acaba rompendo com isso, né? E essa ruptura vem sendo impressionante, assim, em diversos níveis. Então, eu fico feliz em perceber que há essa conscientização de que os negócios processuais são úteis também, e são muito úteis na atuação do advogado público. Eu, por exemplo, já fiz vários negócios processuais com advogados públicos. Claro, o advogado público vai defender o interesse público, eu vou defender o interesse do meu cliente, mas há pontos de convergência, né? Nem tudo que se coloca em litígio se resolve através da adjudicação, da solução adjudicada. Então, às vezes você tem pontos de consenso, pontos de convergência, que são interessantes para as duas partes que estão negociando, né? E quando você abre um leque de opções, você acaba munindo o advogado público também para ter essas ferramentas e incorporar isso à atuação em prol do interesse público. Então, eu acho fantástico esse fenômeno que vem acontecendo e, para mim, é um prazer estar aqui para debater isso contigo. Então vamos lá, meu amigo. Obrigado pela generosidade. Você que é fruto da amizade. E a gente hoje tem a possibilidade de discutir esse tema, como você falou, um tema extremamente efetivo para a atuação do advogado público. Muitos têm deixado passar ao largo, mas a discussão vem crescendo no âmbito de todas as procuradorias do Estado, dos municípios e também no âmbito da AGU. E a gente precisa verticalizar o debate para promover essa atuação com mais segurança, com mais serenidade de todos os advogados públicos. Eu já falei com você, até tive a oportunidade de outra live destacar que, na verdade, o Código de Processo Civil de 2015 ele está na vanguarda do mundo no que diz respeito
a promoção, né, dos negócios jurídicos processuais. Não que nós passássemos ou passamos a ter a efetiva negociação com o CPC de 2015 desde muito antes, desde lá de trás, até mesmo o CPC de 39, né, os acordos para suspensão do processo, enfim, tudo isso já se desenhava dentro da estrutura dos negócios jurídicos processuais. Mas a gente sabe que as cláusulas gerais de negociação, quando a gente olha para o 190 do Código de Processo Civil, quando a gente olha para o artigo 200 do CPC, nós vislumbramos, né, uma carta, né, uma concessão para que os litigantes possam estabelecer essa negociação e, de certa forma, né, promover uma adaptabilidade procedimental e também dispor sobre situações jurídicas processuais, e isso, principalmente à luz da nossa atuação, da Fazenda Pública e enquanto Procuradoria do Estado, nós sempre buscamos, né, efetivar o interesse público, racionalizar a atuação, né, ter uma atuação mais profícua. E os negócios jurídicos processuais podem ser utilizados como uma ferramenta de promoção do interesse público em várias circunstâncias. E eu sei que você já vem trabalhando de forma mais ampla, né, saindo um pouquinho do Brasil, indo para a América do Sul, orientando aí até a inclusão de alguns dispositivos em países outros. Vi que você fez uma live com o Renzo, discutindo os negócios jurídicos processuais em outros países, Peru, Argentina, enfim. E nesse momento inicial, eu queria perguntar para você como é que você poderia, de certa forma, promover a definição do que seriam os negócios jurídicos processuais e os limites para a sua aplicação de forma geral, para depois a gente partir para a atuação da Fazenda Pública. A gente tem vários dispositivos, vários parâmetros que a gente pode utilizar. Você falou que algumas procuradorias já editaram atos normativos, a PGE de Pernambuco tem uma portaria dispondo sobre negócios jurídicos processuais. A Lei 3.988, de certa forma, também trabalhou de forma lateral com os negócios jurídicos processuais. A Lei de Liberdade Econômica, enfim, também traz essa previsibilidade. Se você pudesse definir de forma ampla os negócios jurídicos processuais, os requisitos para a sua estruturação, para depois a gente partir para os negócios jurídicos processuais envolvendo a Fazenda Pública, seria interessante. Então, deixa a palavra contigo. Mais uma vez, muito obrigado. Maravilha, vamos lá. Vou tentar sintetizar aqui. Bom, antes de a gente falar e de eu definir o que é um negócio jurídico processual, acho que a gente tem que partir de uma premissa, um ponto de partida, que tem que ser uma premissa. Essa premissa é de que o direito brasileiro, a partir do novo Código de Processo Civil, estabeleceu a primazia da autocomposição. Então, a gente não pode falar do negócio processual sem estabelecer isso como um ponto de partida. E quando a gente fala que o CPC coloca a autocomposição como a primazia, a gente parte da ideia de que a solução adjudicada, que é a solução através de uma decisão, seja do árbitro, seja do juiz, sempre é residual. O Estado deve, primeiro, permitir a solução autocompositiva. Em caso de insucesso, aí sim tem lugar a solução adjudicada. Isso é o nosso princípio, né? Alguns chamam de princípio do respeito ao autorregulamento da vontade do processo. A questão da nomenclatura é o que menos importa aí. Importante é a gente compreender que estamos falando de uma norma fundamental, que está lá no artigo 3º, parágrafo 2º do Código, exatamente no rol das normas fundamentais. Então, essa é a diretriz que o Código dá. A autocomposição é prioritária em relação à solução adjudicada. Segunda premissa é de que a negociação processual, isto é, aquela negociação cujo objeto seja, de forma ampla, o processo, é uma dimensão de autocomposição. Eu não posso pensar o negócio jurídico processual dissociado da autocomposição. O negócio processual é uma das dimensões, é uma modalidade de autocomposição. Isso tem muita consequência. Uma delas é justamente incluirmos os negócios processuais dentro do regime jurídico que é próprio da autocomposição. De modo especial, esse princípio, essa norma fundamental a que me referi, do artigo 3º, parágrafo 2º. Tá? Então, essa é a segunda premissa. Negociar o processo é, antes de tudo, negociar. E a negociação ocupa esse papel de primazia no sistema do Código. Tá? Pois bem, se
negociar o processo faz parte da autocomposição, resta então agora saber o que é negociar o processo, o que significa negociar o processo. Sempre que a gente fala em negociar o processo, estamos falando primeiro de negócio jurídico. Um fato jurídico que tem como elemento essencial uma exteriorização de vontade associada ao poder de autorregramento da vontade. Isso, portanto, é um negócio jurídico. Sempre que o negócio jurídico estiver referido a um procedimento, eu tenho um negócio jurídico processual. Mas eu posso ter um negócio jurídico não referido a um procedimento que tenha como conteúdo um processo futuro. Isso é uma negociação sobre o processo. É uma negociação que tem como objeto o processo, mas não é um negócio jurídico processual dentro dessa premissa teórica que eu coloco, alguns eu concordo, enfim, mas uma questão mais teórica, eu diria, né? Na arbitragem, por exemplo, os autores em geral partem da premissa de que a cláusula compromissória é um negócio jurídico de direito material. E eu acho que eles estão certos. Mas, enfim, isso é uma questão secundária. O importante é a gente entender que eu tenho exteriorização de vontade, poder de autorregramento, e posso ter ou não a referibilidade a um procedimento. Então, isso é o negócio jurídico processual. O negócio jurídico processual pode ser típico ou atípico. Em relação aos negócios típicos, não há muita dúvida, acho que todos conhecem. Há vários exemplos que já existiam até antes do CPC 2015, o Acordo para Suspensão do Processo, a desistência, a própria eleição convencional do foro. Não há muita polêmica sobre isso. A questão surge a partir do Código de 2015, que trouxe o artigo 190, que é a cláusula geral de negociação processual. Se trata de um dispositivo que permite às partes negociarem o processo de forma ampla, quer ajustando o procedimento, quer disciplinando situações jurídicas processuais, isto é, efeitos que decorrem dos atos processuais. E esses negócios, seja ajustando o procedimento, seja disciplinando as situações jurídicas processuais, podem ocorrer antes ou durante o processo. Tá? Então, em síntese, isso aí seria o que a gente chama de negociação sobre o processo, de uma forma bem ampla, para abranger os negócios pré-processuais e os negócios jurídicos processuais. Atípicos. Atípicos justamente porque as partes têm a liberdade de criar novos tipos, novas modalidades, adaptar modelos consagrados com modelos existentes, combinar negócios jurídicos típicos e, a partir daí, portanto, criar uma terceira categoria. Então, esse foi o grande ponto de avanço do Código de Processo Civil, que fez com que, veja a transformação, a doutrina praticamente superasse a discussão teórica, que era muito interessante e acalorada anteriormente, sobre se existiriam, de fato, negócios jurídicos processuais. Isso se tornou um não problema para a gente, há muito tempo, desde 2015. E a Fazenda Pública entrou nisso aí também. É interessante que, assim que o Código entrou em vigor, março de 2016, essa era uma discussão. Será que a advocacia pública pode utilizar a negociação processual? As pessoas discutiam isso. Hoje, praticamente 4 anos, né? Pouco mais de 4 anos depois do início da vigência do Código, isso também se tornou uma não discussão. Eu não vi, mais recentemente, ninguém que, porventura, defenda que os negócios processuais não são aplicáveis à Fazenda Pública. Então, até no desenvolvimento do tema, relativamente à Fazenda Pública, a evolução foi muito rápida. Hoje a discussão é outra. É justamente saber o que pode negociar, o que o advogado público pode negociar. Já há obras sobre o assunto, há artigos doutrinários. Na coletânea que eu coordeno com o professor Antônio Cabral, por exemplo, que tem 2 tomos, né, que se chama Negócios Processuais, publicado pela editora Juspod. Eu lembro que logo quando saiu o texto, havia 2 artigos
de duas advogadas públicas que defende, mas o artigo era para argumentar, assim, um esforço argumentativo enorme para justificar que é possível mesmo em face do interesse público, que é indisponível, que haja negociação processual. Hoje isso aí não tem mais polêmica sobre isso. Enunciado do CJF, enunciado do FPPC, dezenas de artigos doutrinários, enfim. Então hoje isso também é um ponto de partida. A gente não precisa discutir aqui se pode haver negócio processual em fazenda pública. Né? Isso aí é um não assunto. Eu considero hoje um não assunto. Né? Isso é um ponto pacífico. A questão é outra, quais os limites e até que ponto é conveniente. Né? Perfeito. Essas são, por exemplo, outras discussões interessantes. Regimes jurídicos aplicáveis aos negócios processuais de fazenda pública. Essa é uma questão boa. Por exemplo, na improbidade administrativa, que também até pouco tempo atrás era um terreno meio que refratário à negociação. O artigo 17 proibia a conciliação em ações de improbidade. E hoje está superado. A gente superou. É interessante a evolução legislativa. Nós suprimimos no Brasil um dispositivo que expressamente proibia a conciliação por um dispositivo que diz expressamente que cabe o acordo de não persecução civil no processo de improbidade, que é um pacto de não petendo. Você pode fazer um acordo de não persecução antes do processo, mas pode também fazer um acordo de não persecução na fluência do processo, para suspender e posteriormente extinguir o processo de improbidade. Então vejam como a coisa se transformou e como evoluiu em relação à fazenda pública. E sem contar nos inúmeros dispositivos, inúmeras leis que abrem margem para que a fazenda pública realize transações. Né? Recentemente, a lei da transação tributária, que foi aprovada há pouco tempo no âmbito federal, que autoriza a Procuradoria da Fazenda Nacional a realizar a transação tributária. Isso. Então, e ela mescla transação tributária com negócios processuais, às vezes até confunde uma coisa com a outra. Mas vejam como se reconheceu a importância de um espaço de consensualidade no âmbito da administração pública e, consequentemente, da fazenda pública. Né? E isso é uma tendência crescente desde 98, com a reforma administrativa. A partir do momento que se introduz no sistema o princípio da eficiência, primeiro chegou na Constituição e depois foi sendo distribuído na legislação infraconstitucional, é inevitável que você precise permitir que o agente público tenha uma margem de atuação discricionária e, consequentemente, possa praticar atos negociais. Isso vale para o advogado público. Às vezes o advogado público precisa ter uma margem, apesar de ele estar sujeito à lei, escravo eterno do interesse público, mas às vezes ele precisa ter uma margem de flexibilidade na sua atuação, justamente para alcançar de maneira mais rápida e menos onerosa o interesse público. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou, um negócio processual que eu não fiz, mas cheguei muito perto de fazer. Muito perto de fazer. Faltou pouco, mas eu não fiz. Né? Que era uma execução fiscal. Eu tenho um cliente que possuía uma execução fiscal contra ele. E nessa execução fiscal, só para contextualizar, exemplificar isso que eu estou falando, nessa execução fiscal, a Fazenda havia feito a tentativa de penhora online, sem sucesso, uma tentativa infrutífera. Deixar um abraço aqui para o Paulo Nogueira, meu filho, Paulinho, que agora resolveu acompanhar minhas lives, está com 15 anos e resolveu fazer direito. Com 15 anos. Espero que ele mude de ideia. Mas veja, uma execução fiscal com tentativa de bloqueio online infrutífera. Esse meu cliente possuía um bem que era uma aeronave, um avião monomotor, e esse avião estava avaliado em 3 milhões de reais, e ele queria vender esse avião para pagar a dívida. Ele não queria ficar com o dinheiro. Ele simplesmente queria, eu quero vender esse avião e me livrar dessa dívida. Inclusive, se a fazenda quiser adjudicar, eu entrego. Não tem problema. E veja, esse cliente não conseguia vender o bem porque a venda de aeronave estava sujeita a um dos requisitos, era a certidão de regularidade.
Ele não conseguia registrar a venda porque o devedor não possuía certidão de regularidade. Ou seja, ele não conseguia fazer a venda. Não conseguia. Ele tem o bem é suficiente para pagar a dívida, ele quer vender o bem, e veja, havia um comprador. Havia uma pessoa que queria comprar o avião, mas não rolava. O contrato de compra e venda não rolava por falta da certidão. Então a gente começou a costurar um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional para fazer uma penhora sobre a aeronave seguida de uma alienação particular, para que o terceiro comprasse no processo o bem e o dinheiro fosse revertido para a fazenda. O dinheiro não ia transitar na conta bancária do vendedor, que é devedor, que é executado. Então, vejo, um negócio jurídico que atende totalmente o interesse público. Para a Fazenda Nacional, era um espetáculo. Porque, apesar de aparentemente, veja, apesar de aparentemente, mas a Fazenda não está abrindo, a Fazenda Pública está abrindo mão de uma penhora, está subvertendo a ordem do artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, porque penhora sobre dinheiro precede a penhora sobre aeronaves, que fica lá no final da lista. Sim, mas veja, vai fazer a penhora sobre a aeronave e tudo casado, tudo conjugado. A penhora sobre a aeronave vai ser sucedida da venda do bem com pagamento imediato e satisfação do crédito da Fazenda Pública. Então, vejam como é diferente. E é importante que o advogado público tenha esse poder de decidir. Ele também não é obrigado a negociar. Se o advogado público entender que aquilo não é bom, ele não faz o negócio. Mas é importante que esse instrumento esteja aí no repertório dos advogados públicos. Né? Esse foi um negócio processual que, por pouco, não foi feito por um detalhe, que não vem ao caso, mas que é muito, muito interessante. Assim. Eu me colocando na posição adversa, né, na posição do advogado público, eu estaria só como foguete. Eu toparia na hora fazer um negócio processual desse aí. Porque, veja, risco zero para fazenda. Nenhum risco para fazenda. Então, só para ilustrar isso para você, como eu acho que essa participação maior dos advogados e esse despertar pode dar resultado muito interessante para a Fazenda Pública. Isso não é coisa de... isso é o interesse dos advogados particulares e das empresas que querem invadir aí não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Realmente ter essa conscientização, né? De que é uma ferramenta a mais. O exemplo é excelente e a gente precisa pensar, e esse é um grande ponto, redimensionar aquela ideia do dogma da disponibilidade do interesse público que impediria uma consensualidade administrativa. Na verdade, muitas vezes, em várias situações, a promoção de uma transação, enfim, de uma negociação, ela é muito mais benéfica para o interesse público do que necessariamente você postergar, protrair o processo, que levaria, né, um ônus desmedido até para o erário, porque tem todos os custos operacionais do processo em si, e promover uma negociação em determinadas hipóteses é o que é mais relevante. Inclusive, a PGE tem uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, né, que é coordenada pelo nosso colega Alisson, inclusive já conseguiu realizar algumas transações, algumas negociações, inclusive prevenindo litígios ou até mesmo em alguns litígios, o que trouxe um ganho substancial para o erário. É uma atuação fantástica do Alisson. E aí você entra num ponto que é importantíssimo, que é essa promoção ampla dentro das normas fundamentais do CPC da consensualidade em sentido, como eu disse, em sentido amplo no que diz respeito a essa promoção do autorregramento da vontade, o que não impediria o poder público de utilizar, tanto que o poder público pode até deixar de utilizar a via judicial, usar inclusive a arbitragem, promover outros meios, tem a sua Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos, e por que não se valer dos negócios processuais, que muitas vezes as pessoas confundem um negócio processual com um negócio de direito material. E sempre aquela reflexão sobre essa disponibilidade, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso transacionar. E eu acredito que é um não problema discutir a possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais pelo advogado público, concordo com você. Eu acredito que a gente tem que pensar nos limites dessa negociação e da procedimentalização. Por isso que é tão importante, até no âmbito das procuradorias, nós termos um regramento tratando, né, sobre a negociação processual, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. E lógico, o advogado público, sempre que for negociar, ele vai negociar com base no interesse público, porque ele não pode se desvencilhar disso no âmbito da finalidade da sua atuação.
E aí já entrando propriamente no tema da negociação processual, da possibilidade de adaptar o procedimento, da possibilidade de a gente ter aí negócios processuais sobre situações jurídicas processuais. Queria te perguntar o seguinte, lógico que a gente, e acredito que a gente pode promover esse tipo de negociação, mas a minha dúvida é, quais são esses limites da negociação? Por que eu te faço essa pergunta? Porque, por exemplo, o advogado público pode negociar prerrogativas que lhe são deferidas processualmente. Por exemplo, a gente tem a prerrogativa de prazo em dobro, a gente tem a prerrogativa de intimação pessoal. E aí vem a dúvida, será que o advogado público, por exemplo, ele pode promover um negócio jurídico processual para estabelecer uma calendarização? E aí ele dispensa a intimação pessoal, que é uma prerrogativa sua. Será que ele pode submeter a calendarização com base no artigo 191? Quais são os limites? Será que eu poderia, e muitas das prerrogativas da Fazenda também estão conectadas necessariamente com o regime jurídico de direito material que lhe é aplicável. Por exemplo, o nosso regime de pagamento deve seguir a sistemática do artigo 100 da Constituição Federal, que estabelece a necessidade de expedição de precatório, a ordem cronológica, ressalvada a possibilidade de RPV, enfim. Mas quais são esses limites? Será que eu posso ter um negócio jurídico processual para dispensar o pagamento do precatório? Será que eu posso ter um negócio jurídico processual para dispensar o reexame necessário em uma determinada matéria? E aí eu entro no ponto que eu trouxe no início. A PGE de Pernambuco tem uma regulamentação própria, fez por portaria, não sei se portaria seria o melhor instrumento para estabelecer essas hipóteses de negociação. A Fazenda Pública, no âmbito nacional, enfim, já tem também vários regulamentos. A PGFN, por exemplo, tem 2 portarias interessantíssimas, 2 ou 3 sobre negócios jurídicos processuais. Você mencionou a Lei 3.988, que estabelece o regulamento da transação. Enfim, a gente tem vários instrumentos normativos, o próprio CPC, a própria lei de mediação, que tem uma parte específica relacionada à fazenda pública e o seu procedimento. Quais são os limites que nós, enquanto advogados públicos, temos para promover esse negócio de jurídicos processuais? Até que ponto nós podemos ir? E o que você acha que é relevante ter para que o advogado público tenha segurança jurídica na negociação? Porque eu acho que essa é a grande questão. O advogado público é reticente. Porque se eu promover um negócio jurídico processual aqui, eu posso eventualmente no futuro ser responsabilizado. O TCU, em algumas hipóteses, tem uma visão restritiva da negociação, inclusive. Ou seja, o ponto central eu posso sim, eu acredito, concordo com você, que o advogado público pode realizar negócios jurídicos processuais. Isso está fora até de discussão, seja acadêmica ou prática operacional, inclusive reconhecimento até no âmbito da jurisprudência, mas eu acho que o ponto central, como você tocou, quais são os limites da negociação? Até que ponto eu posso ir? Aí eu coloco, só para ilustrar, negócios jurídicos processuais sobre o regime de pagamento, né? Eu posso ou não posso ter um negócio jurídico processual como esse, para dispensar o reexame necessário, para abrir mão do meu prazo, para ter um prazo mais reduzido, a minha prerrogativa de prazo em dobro, para me filiar a uma calendarização processual, dispensar a intimação pessoal. Será que eu posso fazer isso? Fica aí a pergunta, e aí eu acho que você tem tempo para discutir, levar o tema a efeito. Vamos lá, vou tentar aí, a pergunta é excelente, e vou aproveitar o embalo para responder aqui, porque se relaciona, né, com a pergunta, com o questionamento que se propôs do Rembrandt. Ele pergunta se é possível firmar convenções processuais atípicas em processo administrativo sem ato normativo. Então, vou tentar responder aí em 3 partes, né? Vou tentar não me alongar muito, mas tentar dividir a minha resposta em 3 partes. Então, primeiro, é possível fazer um negócio processual sem um ato administrativo prévio que autorize a celebração do negócio processual? Eu não sei se na Procuradoria do Estado de Alagoas já houve uma regulamentação. Acho que não. Me parece que não. Estamos em debate. Fica aí a dica. Se vocês forem tomar como parâmetro a normatização feita por Pernambuco, eu sugiro que vocês descartem o artigo 2º. Descartem o artigo 2º. Vocês podem pegar fazer uma cópia do que está lá em Pernambuco, tirando o artigo 2º. Porque o artigo 2º inviabiliza a celebração de negócios processuais pelo advogado público. Eu, se fosse advogado público em Pernambuco, eu jamais faria qualquer negócio processual. Porque torna burocrático, formaliza. Você tem que demonstrar, para fazer um negócio processual, uma série de requisitos, demonstrar a observância do interesse público, a vantagem ao erário. Enfim,
É mais prático para o advogado praticar o ato do que, por exemplo, desistir de um recurso. É tanta coisa que você tem que justificar que vai desistir de um recurso, é que, óbvio, que o advogado público ali não vai nem cogitar. Então, assim, eu acho que o melhor modelo, para fins de inspiração, é o da Procuradoria da Fazenda Nacional, né? A Portaria 360, que trata dos negócios processuais em geral. Depois veio a 746, que trata de um negócio processual mais voltado para a execução fiscal, né? Mas a 360 é mais genérica. Ela contempla outras modalidades de negócio. Eu acho que aquele é o paradigma mais interessante. Agora, eu particularmente entendo que não é necessário um ato administrativo prévio que autorize a celebração do negócio processual. Não é necessário do ponto de vista processual, veja bem. Deixa eu contextualizar o que eu estou falando aqui. Apesar de que em todas as regulamentações que eu vi sobre negócios processuais, em todas elas é exigida a autorização, geralmente do superior, do coordenador da entidade, do procurador-chefe. Geralmente é assim, o procurador-chefe autoriza o advogado responsável pelo processo para celebrar especificamente aquele negócio processual. Tem sido assim. Eu particularmente entendo que essa autorização não é necessária do ponto de vista processual, porque o advogado público tem e toma determinadas decisões que se inserem no âmbito da sua autonomia funcional, técnico-funcional. Se o advogado tem 30 dias para recorrer, ele pode não querer usar os 30 dias, usar 15, 16, 17. E ele não precisa autorização do procurador, do superior hierárquico ou do procurador-chefe para dizer, eu preciso cumprir o prazo antes dos 30 dias aqui. Será que eu vou estar violando o interesse público se eu protocolar o ato no 17º dia? Então, isso não existe, ninguém faz isso. Porque cabe ao próprio advogado, que é responsável pelos seus atos, e presume-se que ele está atuando em prol do interesse público, essa é uma presunção, ainda que seja uma presunção relativa. Então, cabe a ele tomar essa decisão. Então, se ele pode tomar essa decisão, ele pode negociar sobre isso. O artigo 190, quando trata da atipicidade, ele abrange os advogados públicos também. Então, eu não vejo necessidade de uma decisão prévia de qualquer autoridade administrativa que autorize o advogado público a celebrar negócios processuais. E no processo administrativo, a mesma coisa. Se você parte da premissa de que o CPC, por força do artigo 15, se aplica supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos, eu vejo que é perfeitamente possível a celebração de um negócio processual no âmbito do processo administrativo. Você vai ter mais algumas dificuldades no processo administrativo. Por exemplo, você vai negociar com quem? Tem um processo administrativo fiscal, por exemplo. Então, o contribuinte está se defendendo contra um auto de infração. Ele vai negociar com o fiscal lá, qual é o prazo que ele vai usar. Então, assim, eu tenho algumas dificuldades que são mais práticas e operacionais de como isso se viabilizaria. Mas eu não tenho dúvida de que não é necessário um ato administrativo que justifique a prática do negócio processual pelo advogado público. Agora, é muito importante para o advogado público que haja essa cobertura prévia, essa autorização prévia, porque, afinal de contas, a responsabilidade poderá ser dele. E por mais que se discuta aí se ele responde por dolo, ou por dolo e por culpa, por eventual prejuízo ao erário, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas o fato é ninguém vai praticar um negócio processual para ganhar um processo administrativo, tem que responder depois, né? Então, eu entendo perfeitamente. Eu me colocando como advogado público, eu me colocaria na condição de eu vou esperar a normatização, a regulamentação interna para poder, então, usar essa ferramenta. Mas, juridicamente, do ponto de vista processual, isso é desnecessário. Tanto que um eventual desalinhamento entre o ato do procurador e a ausência de autorização prévia do procurador-chefe, o procurador-geral, não acarreta nenhum defeito do ponto de vista processual. Então, se o procurador fez um acordo, por exemplo, para reduzir o prazo, e em função desse acordo para a redução do prazo, houve trânsito em julgado da decisão, você não vai reabrir o prazo, você não vai afastar a coisa julgada, porque meu chefe não autorizou aqui, eu fiz aqui esse negócio processual, mas estava faltando aqui a assinatura do chefe. Isso não tem nenhuma repercussão do ponto de vista processual. Agora, isso pode ensejar sanções administrativas disciplinares. Por isso que eu acho que a regulamentação é importante. Mas a gente tem que separar os efeitos
do ponto de vista administrativo e disciplinar, os efeitos processuais dessa autorização. E as prerrogativas, o que é que o advogado público pode colocar como objeto de um negócio processual? Aquelas situações jurídicas subjetivas titularizadas pelos advogados, todas elas são negociáveis. Prazo em dobro. Não tem dúvida de que o advogado pode celebrar um negócio processual para reduzir o prazo. Prerrogativa de intimação pessoal, também nenhuma dúvida. Se o advogado quiser colaborar e pensar numa forma de otimizar, por exemplo, no mutirão, uma forma que simplifique as comunicações, mutirão de julgamentos, enfim, e que, por exemplo, flexibilize aquele direito à intimação pessoal à vista dos autos, eu não vejo nenhum problema se o procurador voluntariamente quiser abrir mão dessa situação jurídica que é inerente à sua condição de advogado público. Ele pode abrir mão disso aí, isso é disponível. Agora vem, você disse bem aí, há determinadas prerrogativas, que eu particularmente não gosto de chamá-las de prerrogativas, mas eu também não vou polemizar aqui com a nomenclatura, mas há determinadas situações jurídicas da Fazenda Pública que são relacionadas com o regime de direito material. Quem faz essa distinção, inclusive, é a própria Lorena Barreiros, que tem um livro... Nosso colega, o PGE da Bahia. PGE da Bahia, ela tem um livro sobre convenções processuais do poder público, e ela faz essa distinção. Né? Eu não concordo muito com essa distinção, mas assim, não vem um caso aqui discutir sobre esse assunto. Por exemplo, o precatório, artigo 100 da Constituição, ela entende que, por se tratar de uma situação jurídica vinculada ao regime de direito material, isso não pode ser objeto de uma negociação processual. Eu acho que ela está certa. Tá? Eu acho que ela está certa, mas porque eu vejo que o artigo 100 é uma norma cogente. E, sendo uma norma cogente, ela se coloca como um limite objetivo aos negócios jurídicos processuais. Tá? Então, assim, nós chegamos ao mesmo resultado, apesar de percorrendo caminhos diferentes. Né? Então, por exemplo, precatório não dá para, a pretexto de celebrar um negócio processual, burlar a fila do precatório ou eliminar a forma de pagamento através de precatório judicial, elegendo, por exemplo, uma outra modalidade. Agora, veja, remessa necessária. Remessa necessária. Eu, particularmente, acho que a remessa necessária não pode ser objeto de negociação processual. Né? E, sinceramente, não sei se na prática algum advogado se interessaria no negócio processual para abrir mão da... Mas, enfim, eu acho que não é possível, não cabe a negociação processual sobre isso, porque, para mim, a remessa necessária também é fruto de uma norma cogente, o artigo 496 do CPC, e estabelece uma condição de eficácia. Né? Essa é uma questão muito discutida doutrinariamente, né, sobre a natureza da remessa. Há quem diga que ela não pode ser uma condição de eficácia. Há, inclusive, hoje quem diga que é um recurso. E há inclusive, uma tese... a Janaína defende ela defende no livro dela. Exatamente, mas ela parte da premissa de que remessa necessária é recurso. E por ser recurso, pode abrir mão. Eu particularmente, eu discordo, mas é uma tese muito interessante. Ela é muito bem construída, a tese da Janaína. Ela parte da redação do parágrafo 1º do 496, que diz assim: não interposta a apelação, os autos serão remetidos ao tribunal. Então, qual é a leitura que ela faz desse enunciado? É que a apelação interposta pela Fazenda Pública obstaculizaria a remessa. Ela substituiria a remessa. Justamente porque a remessa é um recurso. É como se fosse um recurso residual. E se vem um recurso voluntário, então não teria lugar a remessa. Então, se não houver o recurso, é que os autos vão sendo encaminhados para o reexame no tribunal. Então, o advogado poderia simplesmente dizer, já que eu posso abrir mão do prazo recursal e posso deixar transitar em julgado, então também eu não quero que haja remessa. Então, vou negociar a apelação e a remessa, de modo que uma sentença sujeita a um reexame necessário não ficaria por conta desse negócio processual. É um argumento muito interessante, muito bem construído. Eu, particularmente, não acho, eu não concordo, né? Mas reconheço aqui que é uma bela construção. E aí, indo para a terceira parte da minha resposta,
Me perdoe se eu estiver correndo muito, depois você pode Nada, voltar em algum ponto que não tenha ficado muito claro, Luiz. Eu estou tentando aqui abranger nada. tudo aqui para não. O terceiro ponto que eu não gostaria de deixar de mencionar aqui, porque isso toca diretamente aos advogados públicos, diz respeito aos protocolos institucionais, que é um assunto que ainda precisa ser bem tratado no Brasil. Os protocolos institucionais foram muito presentes no direito francês. Aliás, a negociação processual no direito francês começa com os protocolos institucionais, depois é que chega no nível individual. Nós aqui no Brasil parece que seguimos o caminho inverso, né? Nós partimos da negociação individual e hoje já começamos a enxergar esses protocolos institucionais, que são acordos que têm por objeto situações jurídicas processuais, mas são acordos feitos geralmente por órgãos e entidades. A Lei de Liberdade Econômica introduziu, deu nova redação ao artigo 19 da Lei 10.522, e expressamente autorizou que o Poder Judiciário e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional realizem protocolos, acordos, convenções para fins de mutirão. Então, eles vão fazer um acordo a fim de que realizem um mutirão com o objetivo de identificar determinados processos que possam ser objeto de desistência, de pacto de não recorrer, por exemplo, processos que tenham matéria objeto de recurso repetitivo, matéria relativa à decisão do Supremo, com lei declarada inconstitucional, parecer do advogado-geral da União. Então, determinadas matérias que, em tese, justificariam a desistência ou a não litigância do órgão fazendário, do órgão de advocacia pública, são identificados a partir de um mutirão. Veja que é um negócio jurídico coletivo e feito pelo judiciário, com a presença do judiciário. Está dito isso textualmente. E mais, a redação não foi das melhores, mas a redação parece sugerir que, além do protocolo institucional para fins de mutirão, por exemplo, você tem aí um órgão, uma unidade da Procuradoria da Fazenda Nacional em Alagoas, que faz um ajuste com uma determinada vara federal aqui, para selecionar determinados processos que podem ser objeto de desistência. E para fazer essa seleção, a própria Procuradoria vai disponibilizar servidores que vão se encarregar de fazer essa triagem e essa remessa de processos físicos para que todos eles possam ser objeto de uma decisão em ato único do procurador. Então, vejam, isso é uma convenção que é feita pelo judiciário, pelo órgão do judiciário e pela representação da Fazenda Pública. E se você observar a redação que foi dada pela Lei de Liberdade Econômica, ela parece abrir margem para outros protocolos institucionais, outros negócios jurídicos, com base no artigo 190. Ou seja, é como se você interpretar literalmente, você acaba chegando nessa possibilidade de cogitar de um negócio processual atípico que envolva juiz, ou seja, órgãos do Poder Judiciário e entidades ou representativos, no caso específico, a Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, o que eu chamo a atenção? Porque esses protocolos institucionais já vinham sendo feitos. Hoje são consagrados legislativamente. Mas mesmo antes da Lei de Liberdade Econômica, isso já acontecia. Aqui em Alagoas eu já vi isso acontecer. E qual é a minha preocupação em relação aos protocolos institucionais? É que eu enxergo, escrevi isso até na última edição do meu livro, quando eu começo a falar sobre os negócios processuais coletivos, a minha visão sobre os protocolos institucionais é que eles não podem abranger situações jurídicas processuais individuais. Então, por exemplo, o procurador individualmente considerado, o advogado público, ele tem o direito de ser intimado da decisão. Ele pode abrir mão daquela situação jurídica, mas quem tem que abrir mão é ele. O procurador-geral não pode dispor daquela situação jurídica em nome dele. Então, esses protocolos institucionais funcionariam como uma espécie de negócio processual coletivo por adesão. Você estabelece as situações jurídicas e é necessário que cada advogado público vá lá e concorde e diga, olha, eu vou me submeter ou não vou me submeter, porque
senão você tem um problema, me parece, de legitimidade aí. Quem tem que dispor sobre suas situações jurídicas é o respectivo titular. E há situações jurídicas que dizem respeito ao Estado enquanto ente, mas há situações jurídicas que são próprias de cada advogado, né? Do advogado público em si. Então, essas situações jurídicas que são específicas do advogado público e não são da entidade propriamente dita, me parece que elas não podem ser colocadas num protocolo institucional sem que haja essa vinculação individual. Mas essa é uma forma muito interessante de se introduzir também a negociação no âmbito das procuradorias, celebrando protocolos institucionais em execuções fiscais. Isso pode ser muito interessante, né? Geralmente tem um protocolo institucional muito bem delineado no CPC, que é o protocolo institucional firmado entre as procuradorias para a prática de atos processuais. Né? Perfeito, esse é um artigo tipo 75. De protocolo institucional. Perfeito. Exato, excelente exemplo. Que permite que, por exemplo, eu, enquanto procurador do Estado de Alagoas, possa praticar um ato, né, em favor da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, enfim, de forma ampla, né? Um protocolo institucional. E aí você tocou num tema que a gente já está discutindo já previamente, que é a possibilidade do Poder Judiciário fazer parte do negócio jurídico processual. Eu acho que isso fica bem claro, né? Em várias situações, até mesmo no âmbito da cooperação nacional, teríamos ali um negócio talvez delineado entre órgãos do Poder Judiciário para a prática de certos atos, para viabilizar uma operacionalização e racionalização do ato. Então, é um tema ainda pouco debatido, a gente precisa aprofundar, eu concordo com você, os protocolos institucionais e os limites da atuação, e essa visão da restrição do objeto do protocolo institucional, justamente quando envolve a situação a prerrogativa individual, é interessantíssimo. A gente tem aqui 9 minutos. O Instagram ele é ruim por isso, né? Limita o nosso tempo a 1 hora, e quando o debate fica bom e a gente vai aprofundando as questões, enfim, aí o tempo já fecha as portas. Mas eu queria só te provocar em relação aos 2 pontos, se você puder tratar de forma mais rápida. Primeiro, em relação às demandas judiciais que envolvem a implementação de políticas públicas, né? A gente tem muitas discussões hoje sobre os processos estruturais, enfim, e a forma, inclusive, não só da discussão do seu objeto, mas da implementação, né, de uma eventual decisão judicial, a mensuração das consequências práticas envolvendo lá a aplicabilidade do artigo 20 do Código de Processo Civil. Já que você tocou diretamente no ponto dos negócios processuais e demandas de natureza coletiva, também você veria a possibilidade de um procurador do Estado que atua na ação civil pública promover o negócio jurídico processual para, eventualmente, delimitar o aspecto procedimental da implementação daquela política, até que ponto ele poderia atuar. E uma segunda pergunta, ela envolve, eu vou voltar um pouquinho rapidinho naquela situação do processo administrativo, né? E acredito que muita dessa discussão ela é apacentada pela possibilidade hoje de você remeter alguns tipos de imbróglios administrativos às câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos. Elas são centros hoje muito interessantes de soluções para essas situações que surgem na via administrativa, esses eventuais entraves, e que podem ser remetidos para a Câmara. Mas, no âmbito da Câmara, eu vislumbraria a possibilidade de, no processo administrativo que é instaurado, ter-se ali, né, uma negociação processual para adaptar o procedimento específico dessa negociação, num determinado caso. Não sei se você concorda comigo, e eu te devolvo a palavra, porque senão o tempo esgota aqui. Vamos lá, começar pela última. Eu não tenho dúvida de que é possível, até pela premissa da qual eu parto, né? Eu parto da premissa de que a negociação processual ela é uma parte da autocomposição. Eu não posso pensar a negociação processual fora do sistema de autocomposição, do microsistema normativo de autocomposição. Então, assim, se você tem uma Câmara instalada que objetiva fomentar a autocomposição, obviamente que a negociação processual se insere aí tranquilamente, sem nenhuma dificuldade. Em relação à ação civil pública ou aos processos estruturais, eu faço uma distinção no meu livro, na última edição, entre negócios jurídicos processuais coletivos, como aqueles celebrados em ações coletivas, que são perfeitamente possíveis,
Geralmente, quando você tem ações coletivas envolvendo direitos coletivos, stricto sensu, ou direitos difusos, você pode ajustar o procedimento. A própria... Já existe até resolução do Ministério Público, do Conselho Nacional do MP. Ministério Público. Então, assim, isso também já está bem delimitado. E essa resolução, salvo engano, é de 2014, né? Ela é anterior anterior ao código, exatamente. Então, acho que é possível você interferir negocialmente em determinadas questões que envolvam um processo de uma ação civil pública, definir uma perícia, estabelecer um calendário. Eu acho que é até muito importante que se faça. Porque essas ações, pela complexidade do seu objeto, às vezes elas pedem que as partes colaborem mais e participem da definição do próprio processo, né? Matéria probatória, com aquela cautela de que, para você realizar um negócio processual em uma ação civil pública ou um processo coletivo que envolva direito coletivo lato sensu, é necessário você fazer um controle específico de validade no que diz respeito ao objeto. Porque eu não posso, a pretexto de estar celebrando um negócio processual, praticar um ato de disposição do direito material que, por natureza, é indisponível. Mas, tirando esse controle, que é um controle a posteriori, que é casuístico, que é um controle com base em fraus legis, é uma teoria do Pontes, que o professor Marcos Bernardo de Mello muito bem desenvolve no seu livro, eu acho que é perfeitamente possível negociar o processo. Tá? Processo estrutural, mesma coisa. Processo estrutural, às vezes, especialmente na fase executiva, é importante que se use a negociação processual para você conseguir equacionar muitos problemas. Às vezes, você jogar para o juiz não consegue sozinho, sem o auxílio de outras pessoas, estruturar a forma de cumprimento, estruturar as etapas necessárias da implementação de uma política pública. E o juiz precisa se socorrer de alguém. Às vezes ele se socorre de um perito, de um terceiro que auxilia, e às vezes ele precisa da ajuda das partes. Ele precisa que as partes digam, olha, isso tem que ser resolvido dessa forma, assim, assim, assado, vamos projetar isso, vamos programar como é que se vai fazer a intervenção. Por exemplo, imagine uma questão ambiental de alta complexidade. Você vai restaurar um dano ambiental, uma degradação ambiental. Você tem uma área de vegetação nativa de grande extensão, 1.000 hectares, por exemplo. É só falar do caso do Pinheiro, né? Por exemplo. Caso do Pinheiro, eu não consigo enxergar ali. Como é que o juiz, numa canetada, vai resolver aquilo? Você pode até resolver, nominalmente ele pode até resolver, julgar, mas na hora de implementar, na hora de realizar no plano concreto o que é objeto da decisão, ele vai precisar que as partes tenham participação, e a negociação processual entra aí como uma ferramenta utilíssima. Eu, sinceramente, vejo não só que é possível a negociação processual, como ela é extremamente útil e às vezes até necessária desse tipo de demanda. Verdade, meu amigo. E para lembrar o pessoal também do artigo 26 da Lei de Introdução, né, que trabalha sob a perspectiva de uma cláusula geral também de negociação do poder público. A gente tem 2 minutos, só queria quero te agradecer muito. Já sabia que a exposição seria brilhante, que o debate seria vertical. Você sempre esclarecendo muitos dos pontos, né, muitos dos entraves na doutrina e na jurisprudência. Como eu disse aqui, seu livro serve como uma referência para que a gente possa estudar melhor o tema. E só tenho a te agradecer pela disponibilidade, pela amizade, estar aqui, falar aos colegas procuradores. Agradeço a todos que estão prestigiando as nossas lives, que têm buscado aí debater os mais diversos aspectos, têm vindo às lives, doutor Emanuel, doutor Leonardo, enfim, vários que passaram por aqui. E te agradecer mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns pela excelência de sempre. Eu que agradeço, Luiz. Quero também deixar um abraço aqui para os procuradores. Fica aqui minha admiração, meu respeito pelo trabalho que todos desempenham. Meu agradecimento a você, especialmente. Você é um amigo querido e eu estou à disposição. Para mim é motivo de alegria estar batendo esse papo aqui com vocês. Fico muito feliz, um prazer enorme, meu amigo. E você sabe que a amizade é recíproca, verdadeira. Espero que a gente possa marcar outros encontros, a depender da sua disponibilidade, porque foi muito esclarecedor. Acho que ajuda a provocar uma reflexão sobre o tema, para a gente discutir também melhor a nossa regulamentação e ter um debate mais amplo e aprofundado. Muito obrigado. Obrigado a todos que passaram por aqui, seus alunos, enfim, os estagiários da PGE, os servidores. A gente agradece e informa que a live ficará salva no nosso feed aqui. Quando você quiser assistir, ouvir a brilhante exposição do professor Pedro, ela estará à disposição.
Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Fique bem, fique em paz, saúde para a família. Um grande abraço. Fique com Deus. Um abraço, valeu. Valeu.